Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa análise explicativa. O objetivo de hoje é fazer uma jornada bem fascinante. A ideia é sair daquela superfície confortável das conveniências diárias, que a inteligência artificial nos traz, e mergulhar fundo para entender a mecânica real que existe por trás de tudo isso. É sobre desmistificar completamente a tecnologia e entender de fato como um monte de dados acaba se transformando em decisões estratégicas de alto nível. Todo mundo já teve aquela sensação ligeiramente assustadora, na verdade. Aquele momento exato em que uma recomendação de série ou uma sugestão de compra é tão absurdamente precisa que parece até que a máquina está lendo mentes. Bom, vamos mergulhar nisso. A verdade nua e crua é que não tem magia nenhuma e nem telepatia. O que existe é um processamento massivo de dados. São algoritmos altamente especializados, trabalhando nos bastidores, analisando milhares de microcomportamentos em frações de segundo só para antecipar qual vai ser o próximo passo. O nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, vamos ver a IA na vida diária. 2, as 3 abordagens da IA. 3, como as máquinas aprendem. 4, tomada de decisão corporativa. E, por fim, 5, passos práticos no trabalho. Entender essa base técnica é literalmente o que vai nos permitir criar estratégias poderosas no mundo real. Seção 1. IA na vida diária. Para começar, a gente precisa estabelecer onde estamos agora, olhando para um ambiente que já é totalmente familiar para todos nós. A inteligência artificial já está profundamente enraizada nas nossas rotinas mais básicas. Os assistentes virtuais que ajustam nossos alarmes, aqueles filtros invisíveis que mantêm a caixa de entrada livre de spam, o GPS que desvia milagrosamente do congestionamento, tudo isso opera através do que a gente chama de IA fraca, ou IA específica. O ponto principal aqui é que esses sistemas não têm uma inteligência geral, parecida com a nossa. Eles são extremamente focados, treinados para resolver tarefas muito restritas. Mas, nossa, eles fazem isso com uma eficiência absurda. No entanto, toda essa onipresença carrega uma dualidade bem marcante, e os materiais de base que estamos analisando trazem perspectivas bem interessantes sobre isso. Por um lado, a gente tem conveniências incríveis que facilitam a vida. Mas, por outro lado, figuras importantíssimas da indústria, como Elon Musk, que inclusive investem bilhões na área, pedem muita cautela. Eles expressam receios reais sobre esse desenvolvimento acelerado em direção a um futuro que, francamente, ainda é imprevisível. Seção 2. As 3 abordagens da IA. Saindo um pouco dos exemplos do dia a dia, vamos ver como isso se constrói e olhar para as fundações teóricas da coisa. A literatura divide esse campo em 3 grandes paradigmas. Por quê? Porque problemas complexos exigem abordagens totalmente diferentes. Primeiro, temos a IA simbólica, que funciona na base de regras e lógica formal, perfeita para planejamento. Depois, temos a conexionista, que foca em reconhecer padrões usando redes neurais artificiais. E por último, a IA evolucionista, que se inspira na própria evolução do Darwin. Ela usa conceitos de recombinação e mutação para resolver aqueles problemas super difíceis de otimização, como escalar uma produção industrial inteira. Um conceito muito legal dentro dessa abordagem simbólica é a famosa lógica fuzzy, ou lógica nebulosa. Diferente da lógica clássica, onde algo é só verdadeiro ou falso, a lógica fuzzy consegue lidar com dados imprecisos. Ela avalia o grau de pertencimento. O exemplo clássico que as fontes trazem é o do ar-condicionado inteligente. Ele não simplesmente liga ou desliga. Ele avalia várias variáveis aos pouquinhos para imitar decisão humana, ajustando a temperatura do ambiente de uma forma super suave e contínua. E aí chegamos na abordagem conexionista. Essa é fascinante porque tenta imitar direto as sinapses do nosso cérebro. Em vez de um monte de regras programadas, o que a gente tem são fluxos gigantescos de dados passando por várias camadas de neurônios artificiais interconectados. É isso que forma as famosas redes neurais. Essa é sem dúvida a base absoluta para o Deep Learning, aquele aprendizado profundo que domina o reconhecimento de voz e de imagens que a gente usa o tempo todo hoje em dia. Seção 3. Como as máquinas aprendem. Tá, mas como é que toda essa teoria ganha vida? Vamos desmistificar como um algoritmo realmente consegue melhorar com o tempo. A melhor forma de entender isso é usando uma metáfora maravilhosa que aparece nos textos. Podemos imaginar a IA como se fosse uma grande cozinha. Os algoritmos são a receita, o passo a passo. E os dados? Os dados são os ingredientes. Sem ingredientes bons e em grande quantidade, a receita simplesmente desanda. O sistema passa por esse processo de treinamento várias e várias vezes, engolindo dados, tentando prever um resultado, arrumando os próprios erros e assim vai construindo um modelo matemático cada vez mais afiado. E dentro dessa nossa cozinha, existem 2 maneiras principais de preparar o prato.
No aprendizado supervisionado, o modelo recebe exemplos bem claros do que ele precisa encontrar. Os dados já vêm com etiquetas. É tipo mostrar milhares de fotos e dizer, ó, isso é um gato, aquilo é um cachorro. Já no aprendizado não supervisionado, o sistema recebe uma montanha de dados sem etiqueta nenhuma. A missão dele é descobrir as estruturas e os padrões ocultos por conta própria. Isso é uma mina de ouro para coisas como segmentar novos públicos no marketing, por exemplo. Mas olha só, é importantíssimo a gente manter os pés no chão. Os sistemas não são onipotentes, não. Os algoritmos são tão bons quanto os dados que eles consomem. Se a informação que entra for ruim ou incompleta, a inteligência que sai vai ser péssima. Além disso, a IA hoje ainda não tem uma compreensão real de contexto nem criatividade 100% original. Ela basicamente recombina padrões que já existem. E, o mais crítico, ela pode falhar feio se o ambiente mudar de repente e ela não estiver preparada para isso. Seção 4. Tomada de decisão corporativa. Com essa base técnica e essas limitações em mente, vamos sair um pouco de dentro do computador e entrar nas salas de reunião para ver o impacto estratégico disso tudo. Isso ilustra brilhantemente uma virada de chave gigantesca no mundo dos negócios. A gestão tradicional é quase sempre reativa, né? Dá um problema e a equipe sai correndo para apagar o incêndio fazendo conta na mão. A gestão otimizada pela IA muda esse jogo para uma postura preditiva. Ela permite processar volumes insanos de dados de mercado num piscar de olhos, prevendo flutuações e automatizando aquela papelada administrativa chata. Isso libera a mente humana para focar no que importa, a estratégia. E a gente já vê isso acontecendo no mundo real com resultados que são de cair o queixo. Pega a Amazon, por exemplo. Eles usam aprendizado de máquina para prever o que as pessoas vão comprar antes mesmo delas comprarem, otimizando todas as rotas logísticas. Cidades inteiras já usam IA para cortar o gasto de energia de prédios com base em quantas pessoas estão lá dentro em tempo real. E na saúde, redes neurais estão analisando radiografias para achar sinais super sutis de doenças de forma preventiva. É a tecnologia salvando recursos e salvando vidas. Seção 5. Passos práticos no trabalho. Entender toda essa grandeza tecnológica é lindo, mas a gente precisa traduzir isso para a prática. O que dá para fazer na nossa mesa de trabalho a partir de hoje? A palavra de ordem aqui é adaptação. O primeiro passo prático é dar aquela auditada na rotina de trabalho. O que tem de tarefa repetitiva e chata de preencher planilha que dá para automatizar. Depois, é crucial virar um verdadeiro guardião dos dados. Garantir que a informação que entra no sistema tem qualidade, para a máquina não gerar lixo do outro lado. A partir daí, é só começar a usar ferramentas de IA para agilizar o reconhecimento de padrões e pegar todo esse tempo livre que sobrou e investir no que a máquina não faz, interpretação e resolução de problemas complexos. E isso nos deixa com uma reflexão final super importante. A inteligência artificial já não está mais batendo na porta. Ela já entrou e sentou na cadeira, automatizando o trabalho braçal e a análise de dados em massa. Com a máquina assumindo essa parte mecânica, fica a grande provocação. De que maneira o nosso toque humano, o nosso pensamento crítico, a nossa empatia e a nossa criatividade vão se reposicionar nesse novo cenário? É uma pergunta fundamental para a gente pensar sobre como vamos evoluir lado a lado com a tecnologia.